Um conceito que tem sido cada vez mais valorizado na gestão das empresas é o conceito do comportamento organizacional. Mas o que seria isso exatamente? Bom, vamos ver. Observe o seguinte: assim como um menino na escola é avaliado em função de suas notas, mas também em função de seu comportamento, e os dois costumam estar intimamente ligados, pois um influencia o outro, as empresas no mercado também são observadas em função, primeiro, da qualidade de seus produtos e serviços, mas também em função de seu comportamento organizacional. E nesse caso também há uma forte relação entre ambos. A empresa, afinal, é uma pessoa jurídica, mas é uma pessoa. Não importa o tamanho ou a área de atividade. A empresa nasce, cresce, se relaciona, tem sonhos, como cada um de nós. E também age. Age em busca de seus objetivos. A maneira como age, o desempenho de suas competências e principalmente os valores que respeita é que definem o comportamento organizacional. Se você tem um pequeno negócio, terá muito mais chance de crescer se o comportamento de sua empresa for admirado pelos clientes, também pelos fornecedores, pelas pessoas em geral e até por seus concorrentes. Pode parecer estranho, mas é isso mesmo que acontece. Nós todos temos o nosso comportamento sendo observado e avaliado o tempo todo. E o mesmo acontece com as empresas. Bem, o chamado comportamento organizacional poderia ser avaliado em 3 níveis. Primeiro, o comportamento de cada pessoa que trabalha na empresa. É um reflexo da empresa, do dono ao funcionário mais simples. Aliás, cada um é representante da empresa, onde estiver, principalmente dentro dela, é claro. Segundo, o comportamento do grupo, das equipes, do coletivo da empresa. E terceiro, da empresa em si mesma, como entidade estruturada. As pessoas são observadas pelo comprometimento com os valores da empresa, pela atitude individual, pela iniciativa, pela assunção de responsabilidades, pelo sentimento de dono que carregam. Os grupos de trabalho, ou seja, as equipes, são percebidas pelo respeito e pela confiança que os membros têm entre si, e também pela maneira como se comunicam e como trabalham em conjunto. Como é bom ver uma equipe coesa, ou seja, um time de verdade. E por último, a empresa como um todo é reconhecida por sua cultura, pela qualidade do que oferece e vende, seja produto ou serviço, também por sua capacidade de inovar e de se reinventar. Você conhece empresas que parece que pararam no tempo e outras que parece que estão sempre se modernizando e se reinventando, inovando. Esse comportamento é nítido e é sim percebido por todos, a começar pelos clientes. Eu quero dar um exemplo. Para isso eu vou contar uma história que eu mesmo vivi, uma história verdadeira. Na verdade, eu poderia dar 2 tipos de exemplo, ou de um comportamento exemplar, ou de um comportamento que deixa a desejar. Eu optei pelo segundo só por ser mais contundente, ou seja, eu vou contar uma história pouco edificante de como não deve ser um comportamento organizacional. Vamos à história. Certa vez, eu fui almoçar em um restaurante, eu estava sozinho. E eu pedi um prato trivial, um filé. E pedi ao garçom que o filé estivesse ao ponto. Bom, nada mais fácil para um cozinheiro apenas mediano. Mas, quando chegou, o filé estava tão passado, mas tão estorricado, que até me lembrou uma cena daquele filme Em Busca do Ouro, com o Charlie Chaplin, em que num dado momento ele come a sola de uma bota velha. Parecia isso. Bom, é claro que eu reclamei para o garçom, e aí a coisa só piorou. A resposta que ele me deu foi quase surreal. Ele disse o seguinte: senhor desculpe, mas é que a casa está sem chefe de cozinha. Como assim? Ele disse isso e foi atender ao aceno de um outro cliente em outra mesa e me deixou sem saber se eu me conformava com a situação,
se eu simplesmente me levantava ou ia embora, ou se eu provocava uma cena de indignação. O que eu fiz foi chamar o maître, o chefe dos garçons, e expliquei a ele a situação, mostrei o prato, e aí ele me deu a sua versão. Ele disse o seguinte: pois é, eu já falei para o gerente que os fregueses estão reclamando, mas ele ainda não fez nada. Bom, eu fiquei pasmo. É claro que eu devolvi o filé e pedi a conta. Quando a conta chegou, para minha surpresa, o filé que eu não havia comido estava sendo cobrado. Bom, fiquei ainda mais indignado e pedi para falar com o gerente. Ele demorou um pouco, mas finalmente veio. Me escutou e disse o seguinte: olha, desculpe, senhor, mas o dono do restaurante é uma pessoa muito ocupada e eu ainda não consegui falar com ele sobre a contratação de um novo chefe de cozinha. Eu não pude acreditar no que eu estava ouvindo. Olha, o que mais me causou espanto e até revolta não foi nem o filé ruim, foi essa imensa cascata de transferência de responsabilidades. O comportamento terrível de cada funcionário, do time e do próprio restaurante, que evidentemente não tinha nenhuma orientação. É que o dono estava ocupado, imagine. Bom, isso aconteceu em uma empresa pequena, mas comportamento semelhante ocorre também em grandes empresas. Instituições financeiras, prestadoras de serviços, órgãos públicos. A culpa parece que é sempre do outro. A transferência de responsabilidades é provavelmente o maior sinal de falência funcional de uma empresa. Ninguém tem responsabilidade. Esse é um comportamento pessoal e coletivo horríveis. Já em outras empresas, você tem a impressão de que todos os funcionários, até os terceirizados, têm aquele sentimento de dono, ou tal ownership, dá gosto de ver. Então, o comportamento organizacional é isso. É a maneira como a empresa e cada um de seus participantes é vista e percebida pelo cliente, pelo mercado como um todo. No caso daquele restaurante, comportamento sofrível. Aliás, outro dia eu passei por lá e notei que no lugar do restaurante agora tem um pet shop. Nada mais previsível. Comportamento organizacional, assunto que está em pauta na gestão das boas empresas.